E aí galera que assistiu outro canal, eu tô de volta, professor Eliana Emerson na área. Bom dia, nono ano, chegou mais uma vez, hora do almoço, última aula de matemática da semana, beleza? Pega a sua apostila, vem comigo, vamos corrigir teoremas de Tales, finalizar essa atividade. Semana que vem a gente entra em outro tema, beleza? Então página 88, atividade número 4. Na atividade número 4 tem um desenho bonitão, cara, bonitão mesmo. Tá difícil de fazer, mas eu vou tentar assim mesmo. 3 retas paralelas que tem nome de ABC. Inclusive, se você ler o texto vai te falar isso, que as retas são paralelas, beleza? Tem segmentos que se cruzam aqui, que são segmentos RS, e tem um segmento aqui, ó, do outro lado. Agora eu vou colocar os valores. 6, 10, 15, Y, 12 e X. Beleza? O que a atividade pediu? Determine o valor de X mais Y. Eu tenho que somar os dois, tá? Não se esqueça de somar. Muito cuidado, pessoal, porque você descobre o valor dos dois e aí você tem que marcar uma resposta certa e não sabe qual. Observe que tem que somar os dois. Vamos lá, vamos descobrir o que está acontecendo aqui. De cara, eu vou seguir o fluxo, eu não vou pegar 6 está sobre 15 e 10 está sobre Y, porque isso vai dar errado. Eu tenho que seguir uma linha, lembra disso? Então 6, ó, se você seguir a linha do 6 aqui, ele vai ficar por cima do Y. Então lembra desse detalhe, 6 está para Y, assim como 10 está para 15, beleza? Olha que legal, o 10 é 2 vezes 5, e o 15 é 3 vezes 5, o 6 é 2 vezes 3, e 3 vezes 3 é 9. Se você conseguir perceber essa proporção aqui, ó, vezes 2 vezes 3, vezes 2 vezes 3, acontece a mesma coisa do outro lado. Tá? O que eu fiz de cabeça? Ó, eu fiz assim, ó, 2 vezes 5, 3 vezes 5. Aqui em cima, 2 vezes 3, então embaixo será 3 vezes 3. Beleza? Essa proporção de 2 e 3, de 2 e 3, ela continua. Então a gente pode pensar isso de cabeça também, tá? Não tá errado. Mas vamos multiplicar cruzado bonitinho para a gente terminar a conta. 6 vezes 15 é igual a 90, 90 dividido por 10 é igual a 9. Então y é igual a 90 por 10, y é igual a 9. Descobrimos o valor de y. Vamos descobrir x, beleza? Então ó, você pode pegar tanto 10 para 15 quanto 6 para y, tanto faz. Eu vou pegar 10 para 15, assim como 12 está para x. Lembra do 2 vezes 5, 3 vezes 5. 2 vezes 6, 3 vezes 6. X é 18. A proporção segue a mesma. Beleza? Multiplica cruzado aí que você vai ver que dá 18. X é igual a 18. 18 mais 9 é igual a 27. Então a resposta dessa atividade é 27. Próxima atividade, atividade number 5. Número 5. Atividade bonita, por sinal. Tem mais um desenho. Considere as 3 retas coplanares paralelas RST cortadas por 2 outras retas conforme a figura. Determine os valores de segmentos indicados por x e y. Beleza? Então vamos lá. Para a gente descobrir x e y aqui, eu vou ter que calcular x, usar o valor que eu descobri de x e y. Deixa eu desenhar, porque senão você não vai compreender e eu vou ficar muito triste se isso acontecer. Desenhei as 3, tem uma retinha marota pouco inclinada e tem uma outra mais inclinada por aqui. Copiando valores. 4, esse pedacinho vale x, esse vale y. Vou colocar de outra cor na outra reta para você não se confundir. 3, 5 e 10. Então observe que a reta azul corresponde aos valores azuis, olha lá. Então a gente tem que lembrar disso na hora de colocar um sobre o outro. Tá? Então 4 está para x, ó, segue o fluxo aqui, assim como 3 está para 5. Tá? Você pode multiplicar cruzado aqui, ó. 4 vezes 5, 20. 3x. 3x é igual a 20, tá? 4 está para x, assim como 3 está para 5. X é igual a 20 sobre 3. Não precisa fazer a divisão, deixa assim mesmo, tá? Vai dar 18, não lembro mais, 6666666. Vamos calcular y agora. Para calcular y, eu vou fazer assim, ó. Eu posso fazer de duas maneiras. Eu posso fazer x está para y, assim como 5 está para 10. Pode fazer? Pode fazer, sem problema nenhum, tá? Inclusive de 5 para 10 é o dobro, de x para y é o dobro. Y é 40 sobre 3.
Ou você pode fazer, olha, 4 está para y, assim como 3 está para 10. Pode fazer assim também, beleza? Pegar o primeiro com o último, o primeiro com o último. O que você fez de um lado, você faz do outro. Eu vou pegar o x, que é mais fácil. X está para y, o valor de x é 20 sobre 3 está para y, assim como 5 está para 10. Multiplicando cruzado, 10 vezes 20 sobre 3 é igual a 200 sobre 3, que é igual a 5y. Passa o 5 dividindo, vai ficar 15 aqui embaixo. Então, y é igual a 200 sobre 15. 200 sobre 15 você pode dividir por 5, que vai dar 40 sobre 3. Eu simplifiquei a fração. Lembra que eu falei que ia dar o dobro? Olha aqui, o dobro de 20 sobre 3, ó, tá vendo? 40 sobre 3. Como que eu descobri isso? Porque 5 é a metade de 10, então x é a metade de y. Aí eu fiz de cabeça lá no início. Me poupa um monte de cálculo desnecessário quando eu sei fazer isso de cabeça, tá? Próxima atividade, questão número 6. Nossa, que desenho. Reta. Eu comecei a desenhar uma, mas que não vai dar certo. Eu tenho que desenhar as paralelas primeiro. Ah, aqui tem uma coisa muito legal. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, ó. Eu não vou conseguir fazer bonitinho. Ele traz uma paradinha que eu consigo fazer todas as retas ao mesmo tempo, mas hoje eu não estou inspirado para achar essa função. Depois eu treino. Vamos desenhar assim, ó, porque aí fica certinho. Primeira, segunda, terceira. Olha aí, usando a régua, como é que ficou bonito? Lindo demais. E o outro risco é aqui. Então, desenho feito, colocando os valores. Não sei nem onde fica o valor, gente. Tem tanta complicação de número aqui que embola na minha mente. 4, 7, 2x mais 3, 5x menos 1. Apesar do desenho ser complexo, na hora de fazer, igual eu estou desenhando aqui, ficou muito mais simples, porque deu uma limpada nas letras, esse monte de coisa. Ficou facinho de entender. Aqui pode seguir cada lado um sobre o outro, não tem segredo. Ó. 2x mais 3 sobre 5x menos 1 é igual a 4 sobre 7, tá? Não tem segredo. Multiplicando cruzado, 14x mais 21 é igual a 20x menos 4. Menos 6x é igual a menos 25. 4 vezes 5, 3 vezes 14, 14 sobre 6, está correto. X é igual a 25 sextos. Acabou. Somente. Beleza? Esse era o para casa. Terminamos? Vamos acabar com a aula? Não, não vamos acabar com a aula ainda. Pessoal, dá uma olhada lá na página 89. Eu quero corrigir com vocês mais uma atividade. Beleza? Eu quero falar com vocês ainda sobre alguns detalhes da matéria antes da gente finalizar esse módulo. Lá na página 89, número 16, por favor, abre aí na número 16, uma questão da Universidade Federal do Maranhão, é uma questão clássica, no Enem sempre aparece alguma coisa parecida, todo ano tem, então é importante que a gente entenda. Até quando eu comecei a dar aula dessa matéria para vocês, foi um dos primeiros exemplos, se não foi o primeiro exemplo que eu dei, foi parecido com esse, justamente para vocês se acostumarem com a ideia, beleza? Então, ó, é um desenho bonito assim. Essa rua aqui tem 480 metros. Ó, 480 metros. Isso aqui é uma rua, beleza? Ó, que vai daqui até aqui, 480 metros. Cada terreno desse, cada pedacinho tem uma medida. 30, 60, 90, 120. Então, são vários terrenos aí. Observe que eu nem li o texto, beleza? Eu não li. Não estou preocupado com isso. O que eu quero te mostrar aqui? Eu quero te mostrar como calcular. O texto pode estar contando uma história gigantesca, mas dentro do Teorema de Tales, a gente vai achar aqui uma proporção. Então vamos achar a proporção primeiro, depois a gente se preocupa em responder o que está perguntando lá. Deixa eu entender primeiro o que a conta aqui vai trazer para a gente. Se eu tenho o total de um lado, você já pensou na frase, tá vendo? Isso aqui é traço mnemônico. De tanto eu repetir para você, se eu tenho o total de um lado, faz o total do outro. Você já sabe disso. Então, ó, começou a ler o problema. Tem um número aqui que é o total da rua, faz o total do outro também. 120, 210, 270, 300. Vou até somar de novo para ver se eu não errei, tá? 90, 180, 280, 300 metros. Beleza, então, olha só, tem o total.
Aqui em cima eu vou chamar de x, y, z e w. Essas 4 medidas ali que eu vou descobrir, tá vendo? São 4 letras e eu quero saber a medida de cada uma delas. A atividade talvez me pergunte uma só, me pergunte uma específica, ou me pergunte todas. Eu vou calcular todas. Então, eu vou montar a proporção, olha, total de cima, total de baixo. Ó. Total de cima, total de baixo. Antes de fazer o cálculo, antes de montar as outras, eu vou simplificar. Esse número está muito grande, é chato pra caramba multiplicar assim. Então, eu vou cortar o zero. Deu 48 sobre 30. 48 sobre 30, eu posso dividir. 48 é múltiplo de 6, não é? 6 vezes 8, 48. Então eu vou dividir por 6. Então, ó, dividido por 6 dá 8 sobre 5. Então, em vez de usar essa fração gigantesca, 480 por 300, eu vou usar essa. Muito mais fácil. E eu sei fazer multiplicação por 5 e por 8 de cabeça, então eu não vou ter que usar aquele monte de rascunho, um monte de cálculo. Essa fração aqui é a que eu vou usar, é a fração do valor de cima pelo de baixo, total por total, só que aqui está simplificada, o valor é o mesmo. Se você fizer na calculadora, ó, vou fazer na calculadora, 480 dividido para 300. O resultado dá exatamente 1,6. E se você fizer 8 dividido para 5, o resultado também é 1,6. Ou seja, as duas frações possuem o mesmo valor, você pode calcular com elas sem problema, tá? Agora que você já sabe qual fração nós vamos usar, deixa eu chegar para o lado aqui, que eu nem vou precisar de mais tudo isso. Ó, vou usar 8/5 como meu principal. Então, 8 está para 5, se eu usei de cima pelo de baixo, assim como x está para 30. Assim como x está para 30, beleza? Poxa, eu não achei uma proporção, não deu para fazer de cabeça aqui, sem problema, multiplica cruzado. 5x ou 8 vezes 30, 240 dividido para 5. Esse aqui é o valor do primeiro lote. 240 dividido para 5 dá 48, então x vale 48. Achei a primeira medida. A segunda medida, o y, 8 está para 5, assim como y está para 60. 8 vezes 6, 48, dividido para 5. 80, 92, não sei, fazendo a calculadora. 96 aí, tá vendo? Eu ia errar se eu tivesse deixado. 96, esse é o valor do segundo lote. 96. Deixa eu apagar esse monte de conta. 8 está para 5, assim como z está para 90. 8 vezes 9, 72, 720 dividido para 5. 144 é o valor de z, o valor daquele pedacinho de lote. E para finalizar, 8 está para 5, assim como w está para 120. Eu fico dividindo para 5, gente, mas na hora de dividir para 5 é só fazer esse número vezes 2, tá? 72 vezes 2 dá 144. 120 vezes 2 dá 240. Beleza? Que vai dar vezes 8 aqui, alguma coisa assim, mas eu não vou preocupar com isso agora não. Tem que fazer vezes 8 primeiro, né? 120 vezes 8 dá 960, dividido para 5. 96 vezes 2, 180, 192. 960 por 5. Dividir por 5 é multiplicar o número por 2 e tirar a última casa decimal. Olha que loucura. É loucura demais, né? Pessoal, terminamos o cálculo. Então observe que eu fiz um cálculo simples de fazer, porque é regrinha de 3 básica, que vem contextualizado. Agora deixa eu ver a pergunta. Qual a medida da frente de cada lote? Era para calcular cada um mesmo, então a gente já calculou. Beleza? Esse aqui não é para você fazer não, é só para você prestar atenção aí na resolução contextualizada de mais um problema, tá? Mais um detalhe. Na aula passada, eu mostrei para vocês quando a gente tem um triângulo qualquer e eu tenho uma paralela de cada lado do triângulo, escolho, por exemplo, esse lado aqui de baixo como principal e traço uma linha paralela a ela, eu posso montar proporções, ó, x, y, z, w. Eu posso dizer que x está para y, assim como z está para w. Beleza? A gente monta a proporção dentro do triângulo. Beleza, você já entendeu, nós já fizemos atividades iguais a essa. Se você voltar a página aí, você vai ver lá na página 84, você fez um montão de atividade igual a essa, eu já corrigi, já fluiu, beleza? Só que se você virar a página 90, tem um desenho diferente, tem um triângulo diferente desenhado aí, e nós não fizemos nenhuma dessas atividades. E essa atividade aí mostra, deixa eu fazer o desenho parecido com o que está aí,
Olha só, tem um desenho parecido com esse, onde um lado mede 12, aqui embaixo mede 18, esse pedaço aqui mede 3. A pergunta é, qual é a distância de A, que está aqui em cima, ó, desse pontinho aqui, desse pontinho azul até esse pontinho azul. Esse aqui é o ponto B. Qual é a distância de A até B? Para calcular essa distância, eu tenho que saber esse valor de x, que aí x mais 3 é o total. Como que eu descubro esse valor? Pessoal, nesse caso aqui, é o teorema da bissetriz interna do triângulo. Essa linha vermelha, ela divide esse ângulo ao meio. Tá? Aqui a gente monta a seguinte proporção. Eu vou te explicar isso aqui de um jeito bem bonitão, para você não ficar na dúvida. Vou te explicar isso aqui com lanterna, beleza? Ó, deixa eu apagar o meu desenho e eu vou fazer outro agora para você entender. Ó, desenhei um triângulo. Vou desenhar uma bissetriz. O que é a bissetriz? Divide o ângulo ao meio, não divide o lado ao meio, tá? Não divide o lado. Então entenda que aqui, ó, tem um ângulo, esse lado é igual a esse lado aqui, mas esse lado aqui embaixo não é igual ao outro, beleza? Ele é diferente. O ângulo foi dividido, o lado não. O que eu quero te mostrar? Vamos supor que você é uma pessoa super inteligente, explorador, tem uma super lanterna e acende uma lanterna aqui em cima, ó. Beleza? Quando a gente acende uma lanterna no objeto, óbvio que esse objeto vai ter uma sombra, beleza? A não sei que seja um vidro transparente, mas ele vai projetar uma sombra, ok? Uma projeção, ele projeta uma sombra. Ou seja, se a luz bater nesse lado do triângulo, ele vai fazer uma sombra no chão. E essa sombra é exatamente esse pedacinho aqui, ó. Beleza? Esse pedacinho aqui é uma projeção, é a sombra desse lado ali. Se você acender a lanterna do outro lado, ó, acender a lanterna do outro lado, o que vai acontecer? Também vai ter uma projeção, que é essa projeção aqui. Sabe o que eu quero te mostrar? Que o objeto é proporcional à sua sombra. Se eu pegar, eu tenho 1,78 m, meu filho tem uns 50 centímetros. Se eu ficar em pé do lado dele e você ver a sombra no chão, óbvio que as sombras vão ter diferenças de tamanho se a gente for incidido pela mesma luz, correto? As sombras serão diferentes, ou seja, a projeção no chão vai ser diferente, ela é proporcional ao tamanho do objeto. Então, esse lado aqui que eu estou chamando de A é proporcional a esse lado, a linha aqui. Esses dois, existe uma proporção entre eles. Esse lado que eu estou chamando de B é proporcional ao lado B', beleza? Por quê? Porque eles são sombra, eles são projeções, então eles têm uma proporção bonitinha ali. Agora que você já entendeu isso através da sombra, vamos voltar no desenho. Onde que as lanternas vão estar? As lanternas vão estar... Aí, ó. Uma lanterna vai estar aqui, ó, vai estar projetando, o 18 projeta lá no 3, beleza? E o 12, que é outra lanterna aqui, o 12 projeta no X. Vamos montar a proporção? De 3 para 18 é vezes quanto, hein? Vezes 6, não é? Que número vezes 6 dá 12? X é igual a 2? Pá! Fala a verdade. Ficou fácil ou não ficou? Vamos montar a proporção. Ó, 18 é proporcional a 3, assim como 12 é proporcional a X. Se 12 para 3 é 6 vezes maior, de x para 12 também é 6 vezes maior. Então x é igual a 2. Desculpa. Multiplica cruzado, x é igual a 36 dividido por 18, x é igual a 2. Olha lá que coisa linda. Fala a verdade, se a matéria não é maravilhosa. Aqui nós temos o teorema da bissetriz interna. O título é difícil, mas na hora de fazer fica super fácil. Pessoal, terminamos por hoje. Fiquem com Deus, excelente final de semana. Ó, tchau, tchau. Fui!